Boa noite a todos. Que a paz e a harmonia reine sempre em nossos corações. As sessões de exorcismo eram sempre praticadas com a ideia de expulsar o diabo do corpo de determinada pessoa. Mas, com o advento do Espiritismo e os estudos feitos por Kardec, com as instruções dos Espíritos Superiores, essa ideia do diabo desapareceu. Na realidade, o diabo não existe. E o que existe, na realidade, são irmãos nossos, como nós mesmos, em estado de forte perturbação. E às vezes pela, vamos dizer assim, a atração existente de determinadas pessoas, ou então pela inimizade ferrenha, eles davam a impressão de ocupar o corpo de determinada pessoa e aí estava possuído. Então, no tema de hoje, nós vamos analisar a possessão à luz do livro dos Espíritos, a Gênese, em outras palavras, sob a orientação do nosso Kardec. No livro dos Espíritos, a questão 473, Kardec pergunta aos Espíritos: pode um Espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se num corpo animado e obrar em lugar do outro que se acha encarnado nesse corpo? Pergunta resume o seguinte: pode um espírito penetrar e tomar conta de um corpo de alguém? E os espíritos responderam: o espírito não entra em um corpo como entras em tua casa. Identifica-se, olha a identidade aí, né? Identifica-se com o espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, afinidade, né? A fim de obrar conjuntamente com ele. Mas o encarnado é sempre quem atua, conforme quer, sobre a matéria de que se acha revestido. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado. Por isso que este terá de permanecer ligado ao seu corpo até o tempo fixado para a sua existência material. Então, na verdade, o nosso corpo, de certa forma, é sagrado. Ele pertence ao Espírito que está aqui encarnado. Cada um. Então, Espírito nenhum, de acordo com essa questão, com essa resposta, os Espíritos entra num corpo de alguém e toma conta dele. Mas ainda na questão 474, Kardec faz uma nova pergunta. Desde que não há possessão propriamente dita, isto é, a coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, pode a alma, aí já mexendo com o espírito encarnado, né? A alma. Pode a alma ficar na dependência do outro espírito, na dependência de um outro espírito, de modo a se achar subjugada ou obsidiada, ao ponto de a sua vontade vir a achar-se, de certa maneira, paralisada? E os espíritos respondem: sem dúvida. E são esses verdadeiros processos. Quer dizer,
o espírito pode, dessa forma, agir sobre a alma, sobre o espírito encarnado. Não é isso? E dessa forma, esses são os verdadeiros processos, segundo a resposta dos espíritos. E mais eles acrescentam o seguinte: mas é preciso, saibas, que essa dominação não se efetua nunca sem que aquele que a sofre o consinta. Então, se isso acontece, é porque aquele que sofre essa ação está consentindo. Deixa fazer. Não tem força suficiente para dar um outro comando, outro tipo de comando, né? E mais ainda, muitos epilépticos ou loucos que mais necessitavam de médico do que de exorcismos têm sido tomados por processos. Então, olha onde ele colocou aí em forma. Os epilépticos e loucos, esses não têm um domínio próprio, não têm força suficiente, e nesta hora a ação desses espíritos passa a ser forte. No livro dos Médiuns, no capítulo 23, no item 241, Kardec diz o seguinte: dá-se vulgarmente o nome de possessão ao domínio exercido pelos maus espíritos, quando sua influência se faz sentir na anormalidade do uso das faculdades. Continuando. A possessão corresponde para nós à subjugação. Kardec modifica um pouco o termo aí nesse ponto no livro dos Médiuns, que a possessão corresponde à subjugação. Se não adotamos esse termo, é por dois motivos. Primeiro, porque implica a crença de seres criados para o mal e perpetuamente voltados para o mal, né? Enquanto há apenas seres mais ou menos imperfeitos, mas todos passíveis de melhorar. E o segundo motivo implica a ideia tomada da posse do corpo por um espírito estranho, uma espécie de coabitação, quando há apenas constrangimento. A palavra subjugação exprime perfeitamente a ideia. Reforça aí o caso da subjugação no lugar de possessão. Assim, para nós, não há possuídos, no sentido comum da palavra. Há apenas codiciados, subjugados e fascinados. Então, esse é o estudo do livro dos médiuns. Mas na Revista Espírita, de dezembro de 1863, Kardec muda de opinião, retificando o que havia dito anteriormente, após ter prova de que há possessão, sim. E aí ele cita o caso da senhorinha Júlia, traduzindo para vocês, né? A Júlia. E ele diz o seguinte, aqui ele só pegou o momento para entender como era o caso dessa possessão. Tem uma história completa, são mais ou menos umas 5 aulas por aí. Você pode, querendo saber a história direitinho, é só consultar a Revista Espírita de dezembro de 1963, e lá tem a história dessa história que ele conta. Mas aqui vamos ao ponto que ele chama a atenção. Ele, o Espírito, declara que, querendo conversar com seu amigo, seu antigo amigo, aproveitou de um momento em que o espírito da senhora a sonâmbula, estava afastado do seu corpo, para colocar-se em seu lugar.
que aconteceu aqui nesse ponto? A senhora A, sonâmbula, em estado de sonambulismo, certamente, o espírito dela, o espírito que ocupava aquele corpo, afastou, ficou de lado. E nesse momento, não desligou, porque se desligar completamente, o que ocorre? A morte do corpo físico, não é isso? Então, ligado pelo liame, ficou de lado. E aí ele faz uma outra pergunta. O que fez durante esse tempo o espírito da senhora A, aquele espírito que ficou de lado, o que fez? E esse espírito que tomou a posse do corpo dela disse o seguinte: estava lá ao lado, me olhava e ria de ver-me nesse vestuário. Não é isso? Então, vamos entender essa cena. A sonâmbula, o espírito dela, que ocupava aquele corpo, afastou, ficou de lado. O espírito daquele amigo que queria falar com o outro, viu aquele corpo quase vazio, tomou conta e falou naquele momento, que ele bem quis. E o que aconteceu com a pergunta com o espírito que estava lá? Ficava ali, e olhando ele usar o corpo. Nesse momento, na história, nós vamos entender, vocês vão ver o seguinte: o espírito que queria transmitir ou conversar com seu velho amigo, ele tomou conta do corpo naquele momento, e os gestos, era uma pessoa conhecida, sabe? E os gestos, a voz, o modo, os trejeitos, vamos dizer assim, dirigido, era todo pelo. Muda a voz, muda tudo. Nas nossas sessões mediúnicas, a voz continua sendo do médium, porque é uma transmissão de pensamento a pensamento. Então, o médium continua com toda a sua forma de voz, tudo dele. Mas nesse caso da possessão, aconteceu que essa sonâmbula, ela pegou todos os trejeitos do espírito, que era um boêmio, e tudo gostava da farra, e fez os mesmos gestos da mesma forma, tudo dele, próprios dele, né? Bom, partindo das próprias afirmações de Kardec, algumas pessoas colocam como ainda não doutrinárias essa questão, porque estava na revista Espírita. Mas aconteceu o seguinte, no livro A Gênese, janeiro de 1868, 5 anos após esse fato, registrado na revista Espírita, Kardec, no capítulo 14, que fala dos fluidos, ele diz o seguinte, no item 46. Assim como as enfermidades resultam das imperfeições físicas, que tomam o corpo acessível às perniciosas influências exteriores, a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral, que dá ascendência ao espírito mau. Obsessão, espírito mau, porque o obsessor é um vingador. Mas vamos para frente. A uma causa física opõe-se uma força física. A uma causa moral, preciso se contrapõe uma força moral. Para preservá-lo das enfermidades, fortifica-se o corpo. Para garantir contra a obsessão, fortifica-se a alma. Vai entendendo aí. Então, você está doente, fortifica o corpo físico, doente fisicamente, né? Quando está doente da alma, tem que fortificar a alma. E continuando. Donde para o obsidiado, a necessidade de trabalhar por se melhorar
mais das vezes basta para livrá-lo do obsessor, sem o socorro de terceiros. Ele basta trabalhar intimamente, mudar de comportamento. O resumo da coisa é isso, né? Para se livrar do obsessor. Necessário se torna esse socorro quando a obsessão degenera. Necessário se torna esse socorro quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão. Porque nesse caso o paciente não raro perde a vontade. Aí perde a vontade e o livre-arbítrio. Embora possuidores de vontade de livre-arbítrio, mas no caso desse tipo de possessão, a pessoa perde esses dois pontos. No item 47, a Gênese também, ele diz o seguinte: na obsessão, o espírito atua exteriormente, com a ajuda do seu perispírito, que ele identifica como o enganado, ficando este, afinal, enlaçado por uma como que teia e constrangido a proceder contra a sua vontade. Isto na obsessão. E na possessão, em vez de agir exteriormente, o espírito atuante se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado. Ele toma. O espírito encarnado afasta, porque ele não tem a força suficiente, ou então ele permitiu, ele pode permitir, e o outro assume o comando daquele corpo, pelo menos por um determinado tempo. Vamos ver agora. Toma-lhe o corpo para domicílio, sem que este, no entanto, seja abandonado pelo seu dono. Aquilo que eu disse, fica ligado, fica lá. A senhora, naquele caso citado, o espírito está sonando, ficou de lado, rindo, porque o outro estava com aquela vestimenta e usando a bel prazer dele, né? Não ser abandonado pelo seu dono, pois que isso não pode, só se pode dar pela morte, quando se afasta, né? A possessão, consequentemente, é sempre temporária e intermitente. Momento sim, momento não, né? Porque um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar do corpo encarnado, pela razão de que a união molecular do perispírito e do corpo só se pode operar no momento da concepção. Assunto tratado nesse mesmo livro, no capítulo 11, no número 18. Bom, e ele continua ainda na Gênese, né? De posse momentânea do corpo encarnado, o espírito se serve dele como se seu próprio fora. No caso da possessão, o espírito toma conta do corpo como se dele fosse. Entendeu? E aí ele diz, ó, fala pela sua boca, vê pelos seus olhos, opera com seus braços, conforme o faria se estivesse vivo. Praticamente, toma conta disso. Não é isso? Bom, e continua. Não é como na mediunidade, falante, em que o espírito encarnado fala transmitindo o pensamento. Na mediunidade que eu falei antes, né? Mediunidade, médium e o espírito comunicador, eles falam um transmite o pensamento e o outro, como se fosse um porta-voz, transmite o que ele está pensando, né? No caso da possessão, é mesmo o último que fala. O espírito que possui aquele corpo naquele momento, viu? E obra, aquele trabalho, né? Quem o haja conhecido em vida, aí, quem conhece aquela pessoa em vida, ou quem conheceu, reconhece-lhe a linguagem, a voz, porque a pessoa que
pessoa possuída muda, passa até a voz do outro. Os gestos e até a expressão da fisionomia. Muda tudo. Essas que eu chamei de trejeitos, né? No item 48, ele diz o seguinte: na obsessão, há sempre um espírito malfeitor. Na possessão, pode tratar-se de um espírito bom. No caso daquele citado ali, cuidado, senhorinha Júlia, era um espírito bom. Ele não queria mal com ninguém. Ele apenas viu que aquele corpo estava relativamente vazio, tomou conta e transmitiu a mensagem que ele queria transmitir lá para lá, como se fosse aquele corpo fosse o dele. Um espírito bom que queira falar e que, para causar maior impressão nos ouvintes, toma do corpo de um encarnado que voluntariamente lhe empresta. É como se pode tomar meu corpo emprestado aí, que eu falo o que você quiser. Desse jeito, ele só fica observando. É isso no caso de um espírito bom. Como emprestaria seu fato a outro encarnado? Isso se verifica sem qualquer perturbação ou incômodo durante o tempo em que o espírito encarnado se acha em liberdade, como no estado de emancipação, conservando-se este último ao lado do seu substituto para ouvi-lo. Então, deu para entender. Ele entra no corpo, fala e o outro fica simplesmente ouvindo. O tempo necessário. Quando é mal, aí foi bom. Quando é mal, o espírito possessor, as coisas se passam de outro modo. Ele não toma moderadamente o corpo do encarnado, arrebata-o, se este não possui bastante força moral para lhe resistir. Se o encarnado não tem força suficiente para resistir, ele toma na marra, uma linguagem mais fácil, né? Ele toma conta mesmo. Ele não existe um espírito mal, né? Tem um outro caso que Kardec cita nessa mesma revista, onde não se tratava propriamente de um espírito mal, mas ainda precisando de muito trabalho e deixava a Júlia em estado bem ruim. Porque esse era realmente, não era uma pessoa, o outro era um espírito tranquilo, tomou conta do primeiro, tomou conta, mas transmitia tudo, e voltava e tal. Mas aí apareceu o outro que deu essa mas com mais dificuldade, com mais arrebatado mesmo o espírito, o corpo da pessoa. Aí ele diz: falo por maldade para com este, a quem tortura e martiriza de todas as formas, indo ao extremo de tentar exterminá-lo, já por estrangulação, já atirando-o ao fogo ou outros lugares perigosos, servindo-se dos órgãos e dos membros do infeliz paciente, injuria e maltrata os que o cercam, entrega-se a excentricidades e a atos que apresentam todos os caracteres da loucura furiosa. Então, o que a gente vê no caso desse, no caso da possessão, citado aqui nesses livros que ela tem aí, o Kardec, ele toma realmente e, como eu disse, na marra. Entra, toma conta. Aqui ele chama a atenção do seguinte: são numerosos fatos do gênero, em diferentes graus de intensidade, e não derivam de outra coisa, muitos casos de loucura. Mas se a gente analisar realmente o louco, ele dá essa impressão de ser realmente um possuído, porque ele não tem noção nenhuma do que está acontecendo.
A miúde, há também desordens patológicas, aí vem a doença, né? Que são meras consequências e contra os quais nada adianta os tratamentos médicos, enquanto subsiste a causa originária. E aqui vem o conselho. Dado a conhecer essa fonte que provém de uma parte das misérias humanas, o Espiritismo indica o remédio a ser aplicado. Qual é o remédio? Atuar sobre o autor do mal, que, sendo um ser inteligente, deve ser tratado por meio da inteligência. Então não é exorcismo, não tenta usar a força, porque não vai resolver o problema. Inteligência. Então é um trabalho que tem que ser feito e demorado talvez. Principalmente, aí vai ter que ter uma força muito grande da pessoa que sofre essas consequências. Porque se ela não fizer o mínimo de esforço, vai ser muito difícil o tratamento. No item 49, Kardec diz o seguinte: são as mais das vezes individuais a obsessão e a possessão, mas não raros são epidêmicas. Olha essa situação aí. Quando sobre uma localidade se lança uma revoada de maus espíritos, é como se uma tropa de inimigos a invadisse. Pode então ser muito considerável o número de indivíduos atacados. Aí a gente tem que ficar sempre alerta. O interesse de trazer esse trabalho para aqui é para que a gente que estuda o Espiritismo conheça que a coisa tem tudo isso e estudado com muito afinco, com muita seriedade, exatamente por Kardec. Tudo que foi dito aqui está nessas obras citadas. Não foi nada de invenção, não foi versão de nada. Foi um estudo feito com muita seriedade e que merece crédito, né? Merece crédito. Então, ele está dizendo nesse ponto aqui que pode acontecer de forma epidêmica numa região. E eu não sei se seria, gente, tem hora que eu fico, quando eu leio essas coisas, às vezes aparece um número até grande de suicídios numa região, e a gente fica sem saber o que está acontecendo, um suicídio ali, outro suicídio lá. Dá a impressão de ser uma situação dessa, porque você deu para notar ali em cima que o espírito mal, ele arrebata e faz, eu uso a linguagem, faz daquele corpo peteca. Joga no fogo, usa para o estrangulamento, e quem sabe, usa lá uma corda, uma arma de fogo, uma arma branca, e aí faz tudo. Quer dizer, ele vai fazer contra aquele corpo. Então tem que tomar, a coisa existe, é um estudo, como eu disse, sério, cabe a nós outros aprofundar nesses estudos e analisar os fatos. Desse? A questão 477 do Livro dos Espíritos, foi feita a pergunta: as fórmulas de exorcismo têm qualquer eficácia sobre os maus espíritos? Resposta dos espíritos: não. Estes últimos riem e se obstinam quando eles veem alguém tomar isso a sério. O exorcismo foi estaca zero. Não existe, não funciona. E finalmente, na questão 479, uma outra pergunta: a prece é o meio eficiente para a cura da obsessão? Resposta: a prece é em tudo um poderoso auxílio. Mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que se obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. É sério isso, né? É, pois, indispensável o obsidiado
faça por sua parte o que se torna necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Meus amigos, esse trabalho é mais um trabalho de estudo mesmo. É como se pegasse qualquer livro de direito e citasse os dispositivos legais. Brincadeira. Aqui são as instruções dos Espíritos. Aprofundemos mais o estudo dessa matéria e nós vamos entender mais seriamente o que é o Espiritismo. Remédio existe, agora depende de cada um de nós. Muita paz para todos, que Deus nos abençoe sempre.